Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa é ter você aí do outro lado da telinha e a gente começar a semana juntos, né? Muito obrigada por esse carinho. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre organização financeira, né? Tem muita gente que coloca como meta começar o ano se organizando financeiramente, mas por onde começar? É isso que nós vamos explicar já já aqui para você. Também vamos falar sobre looks de verão, né? Porque a gente já está nessa estação e nós vamos aí te ajudar a ficar ainda mais linda durante essa época. E ainda também vamos falar sobre doenças de verão, quais que são as mais comuns, como se prevenir. Tem muita coisa boa hoje aqui no programa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui, pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pelo carinho, pela compreensão de cada um de vocês aí aqui hoje juntinho com a gente. Obrigada mesmo. Lembrando sempre das nossas redes sociais, não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, como TV Mar Canal 25. É facinho, você coloca lá no campo de busca e vai conseguir achar a gente nessas plataformas, tá certo? Tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue também conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Estamos te esperando. E olha só, muitas pessoas, né, começam o ano com a meta de se organizar financeiramente, mas sempre acaba que fica aquela dúvida, por onde é que eu começo, por onde começar? Calma aí, tá? Que eu convidei uma pessoa para explicar tudo pra gente aqui. Erlon Barros, nosso consultor financeiro e coach. Obrigada pela sua presença aqui, Erlon. Obrigado você pelo convite, né? Prazer estar aqui. Agradeço. Começando o ano com o pé direito. Pois é, né? E eu já começo perguntando, como fazer para se organizar financeiramente nesse começo de ano, que às vezes para algumas pessoas é até um começo de ano conturbado, né? Na realidade, o mês de janeiro, ele é um mês pesado financeiramente, porque se você não teve o cuidado de utilizar o 13º da forma adequada, você tem matrícula de crianças, sim, né? Período de férias, então existe um gasto adicional também. Aí já está chegando também o IPTU, para muitos o IPVA. Então, assim, é um período realmente que ele traz algumas despesas que elas não são corriqueiras, não são normais. Uhum. E isso pode causar um impacto negativo, sim. Por onde começar nessa organização financeira, nesse planejamento financeiro, Erlon? Você falou a palavra certa, planejando. Tá certo? Está muito em moda agora, as pessoas estão deixando de trabalhar com a agenda, né, para ter o planner. Isso. Né? Pronto. Não à toa, porque realmente em tudo da nossa vida a gente tem que planejar para que a gente consiga obter os resultados desejados. Uhum. E na área financeira não é diferente. Até porque se você não planejar a sua área financeira, isso vai gerar impacto em todas as demais áreas da sua vida. Então realmente tem que ter esse cuidado. Para algumas pessoas vai ser necessário fazer algum corte de despesas. E para algumas pessoas isso vai ser bastante doloroso, né? Isso é bastante doloroso. Como fazer então isso, Erlon? Mara, a gente tem que realmente ter coragem de olhar para a sua situação financeira. Quer seja você esteja em dificuldade, quer seja você esteja, como diz assim, assando e comendo, ou você esteja com sobra. Você tem que olhar para a sua situação financeira para tomar as decisões corretas, uhum, né? E aí, a partir daí, a premissa básica, que é básica, mas muita gente não visualiza e não analisa desse jeito, você tem que gastar menos do que recebe. Então, tem muita gente que não quer parar para analisar e começa a gastar. Às vezes está com ansiedade, com problema, vai comprar e depois se arrepende porque realmente não tem condição de arcar com aquela situação. Então, é muito importante você ter esse controle, você se planejar, você saber até onde você pode ir, ter alguma ferramenta de ajuda que te auxilie nesse dia a dia para que você consiga suplantar essas dificuldades. Tá sim, você falou uma coisa certa. Então, estar ciente da situação financeira, isso, ser realista consigo mesmo é um importante passo. É essencial, porque, inclusive, né, falando assim, vou utilizar a família média brasileira, né, que é marido, mulher e os 2 filhos. É importante que, às vezes, você tem um marido que tem um perfil mais econômico, a mulher
um perfil que gasta mais, ou vice-versa, a mulher é econômica e o marido gasta, e as crianças também nesse contexto. Então, não é um projeto que vai influenciar apenas uma pessoa, tem que influenciar a família. As crianças têm que entender o que pode, o que não pode. Os pais têm que evitar comprar a felicidade. Hoje em dia, com a loucura da gente, né, de trabalhar. Sim. Tem muitos pais que querem comprar, né, o fato da sua ausência. Tem que ter esse limite. É importante ter uma mesada para que ele saiba até onde ele pode ir. É importante que o marido converse com a esposa. Olha o cartão de crédito, olha o cheque especial. Mais do que nunca agora o cheque especial, né? Sim. E ter todo esse controle para que a gente consiga trabalhar de uma forma que a vida da gente não seja impactada negativamente pelo problema financeiro. Você citou o cheque especial, tiveram algumas mudanças, né, na vida financeira dos brasileiros. Vamos explicar um pouquinho? É importante falar sobre isso pelo seguinte, porque o governo federal agora implantou uma mudança que para quem já tem cheque especial isso vai ter impacto só daqui a 6 meses, mas é importante visualizar que é o seguinte: toda pessoa que tem um cheque especial com valor acima de R$500 vai ser taxado em 0,25% do valor que sobrepõe o valor do cheque especial dos R$500 mês a mês. Você usando ou não, você vai ser taxado, entendeu? E isso é importante ser levado em consideração. Tem um ponto positivo e negativo. Qual foi o ponto positivo? O governo federal também estabeleceu que o teto de valor a ser cobrado de juros é de 8%. Né? Tinha bancos que cobravam valores exorbitantes, mas tem essa questão da penalidade. Então, 6 meses é tempo mais que suficiente para quem está aí em casa e que está com problema com cheque especial se organizar para evitar ficar no cheque especial e evitar os 2 gastos que são altos, que é o gasto dos juros, por assim dizer, e também o gasto dessa nova taxação, que ela vai também bater bastante no bolso das pessoas. É pagar tanto ao banco quanto também ao governo, isso, né? Exatamente. Então, pessoal, já vamos começar a se organizar. Você falou do planner, mas também tem outras ferramentas, já que o pessoal pode utilizar para se organizar? Tem, assim, hoje em dia tem vários aplicativos. Sim. Posso citar o Gbolso, posso citar o Organize, né? Tem a velha e boa planilha do Excel, né? Tem cadernetinha mesmo, onde você vai anotar. O importante é a ferramenta que você se sinta melhor, que você se sinta mais confortável, utilizá-la para que tenha esse acompanhamento, tá certo? Porque hoje você tem todo tipo de ferramenta na sua mão para poder utilizar e conseguir organizar. E o importante, Mara, nesse contexto é o seguinte: não é fazer, eu gastei 100 hoje, eu vou colocar 100 ali. É você planejar o quanto você vai gastar por cada área e acompanhar com previsto e realizado. Então, por exemplo, se você disse que você vai gastar R$1.000 nesse mês com gasolina, com combustível, então você vai acompanhando isso. Você colocou R$200 hoje, você coloca lá que você tinha R$1.000, gastou 200, você tem à disposição dentro do seu planejamento 800. Isso é muito importante. Parece besteira, mas é muito importante pelo seguinte: às vezes você no final do mês você recebe um convite para fazer uma viagem e se você não tiver esse controle, você pode ir para essa viagem e comprometer o seu orçamento porque não analisou se você poderia ou não. Então isso é muito importante. Um lazer, qualquer tipo de segmento de gasto, você tem que ter esse controle, esse previsto e realizado para conseguir alcançar seus resultados. Não sei poupar dinheiro, não consigo poupar dinheiro, sou muito consumista, vivo gastando. Por onde é que eu devo começar? O certo é poupar, o certo é investir? Vamos explicar tudo isso para o pessoal de casa. Então vamos lá. Primeira coisa, seja realista, né? Você vai ter que analisar e vai dizer o seguinte: eu tenho um plano de telefone celular que eu gasto R$150. Será que um plano de R$50, R$60 que não me atende? Você tem que fazer esse tipo de pergunta e você tem que analisar o que é prioridade para você. A grande maioria da população brasileira não consegue dar prioridade a um bom carro, a várias viagens, a várias roupas ao mesmo tempo, porque não tem condição financeira, liquidez para isso. Então você tem que estabelecer qual é a sua prioridade. Por exemplo, no meu caso, é a educação dos meus filhos. Né? Cada um tem uma prioridade. Muita gente é a moradia própria, que não tem ainda. Então, você tem que analisar qual é a sua prioridade e dentro desse contexto você tem que trabalhar com esse orçamentozinho, com previsto e realizado, para que você consiga tirar de algum lugar para colocar em outro. Então, você pode analisar essa questão
telefone. Outra coisa, tem muita gente que tem uma conta bancária, 2, 3, e cada uma dessas contas tem uma cesta básica que não é tão básica assim, de 50, 60, 100 reais. Muitos não sabem, mas se você quiser, você faz uma carta de próprio punho dizendo para o banco que você não quer pagar aquilo. É óbvio que você não vai ter as benesses de sacar o dinheiro quanto você quiser, como quiser. Você tem algumas penalidades, entre aspas. Por exemplo, você só pode sacar 4 vezes sem ter que pagar nada. Você só pode tirar 2 ou 3 extratos. Você coloca tudo no telefone, hoje no aplicativo do banco, e resolve 99% das suas situações pelo telefone. E aí, imagine uma taxa básica, vamos supor, de R$50, isso no final do ano representa R$600. R$600 já é alguma coisa para uma finalidade maior. Né? Então, o que a gente tem que fazer primeiro, respondendo a sua pergunta, é analisar dos gastos que eu tenho hoje, quais são que eu posso retirar do dia a dia, quais são supérfluos, quais são que não estão agregando valor para o meu dia a dia. Né? E aí, sobrando, que é o nosso objetivo, é você ter uma gama grande de investimentos a analisar. Hoje, né, com a diminuição da taxa de juros e com a diminuição da inflação, que são pontos positivos para a economia como um todo, a poupança, se já não era atrativa, ficou menos atrativa ainda. Então, você tem que analisar, e tem vários produtos no mercado que podem ser utilizados. Né? Então, é por aí. Você tem que analisar o cenário, tem que analisar a sua realidade, né? Qual é a sua liquidez desse recurso, ou seja, quando é que você tem que resgatar esse recurso? É um recurso que você pode deixar a longo prazo ou não. E aí, a partir daí, fazer uma carteira de investimento e conseguir fazer com que esse dinheiro cresça o máximo possível. Para a gente fechar, qualquer mensagem então, que você deixa para o pessoal de casa, né, para as famílias aí, que algumas estão até nesse momento passando por aquela fase de pagar IPVA, IPTU, material escolar, né, tem matrícula também das crianças. É aquele momento do ano que a gente se vê cheio de contas. E aí, Erlon? Na realidade, a gente não pode retroagir no tempo. Né? Então, assim, um grande aprendizado que eu acho que é importante para todos é ter muita parcimônia no momento, a grande maioria das pessoas que não são empresários, que são funcionários, né? Em saber utilizar com muita sabedoria o 13º salário, porque esse 13º ele pode ajudar muito nesse momento. Mas quem está com algum tipo de problema nessa situação, faz esse enxugamento, ele é muito necessário, tá certo? Começa a tentar viver à vista e não a prazo, porque você vai ter mais controle ainda da sua situação financeira e a partir daí, planejando, você vai ver como vai existir uma mudança bem significativa e tudo vai ficar mais fácil nessa área financeira. Muito bem. Quem quiser mais informações, como é que pode entrar em contato? Eu tenho o Instagram, que é erlonbarros_coach, ou pelo telefone, que também é Zap, que é o 999-47 2200. Muito bem, obrigada, minha querida. Sempre muito bom. Obrigada mesmo por nos ajudar, né, gente? Que isso que é a grande ajuda. Então, planejamento é a grande palavra-chave quando você fala de organização financeira. Se planeje, se organize. Se você não consegue sozinho, também não tem problema. Busque a ajuda de um profissional, procure um profissional para te ajudar, para você entender a sua realidade e saber quais que são as melhores alternativas para você. Obrigada mais uma vez. Obrigado, minha querida. Olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco tô de volta.